Oi, pessoal, aqui é a Misaki e hoje a gente vai continuar aquela série de vídeos de au pair, então, né? Estou gravando minhas memórias aí nesse aniversário de 10 anos do meu intercâmbio. E hoje a gente vai falar então da segunda família que eu fiquei, né? Então, o primeiro vídeo eu contei tudo sobre a minha chegada, o primeiro mês que eu passei lá, família meio estranha. E aí, então, no segundo mês eu mudei de família, fui pra essa outra casa e que eles moravam assim relativamente perto até. Foi no mesmo estado, que era ali em Maryland, ao redor de DC. Essa primeira cidade que eu fiquei, que foi Hanover, ela era um pouco mais distante, né, de Washington DC. E aí eu fui pra Rockville, que é uma cidade assim bem colada com Washington DC. Pra vocês terem uma ideia, então, a gente morava na estação, colado com a estação de Cherry Grove, que é na linha vermelha do metrô. Então, a última parada da linha, né, era onde a gente morava ali, era o King Farm. Então, bem assim, todo mundo que morava ali naquela parte trabalhava praticamente em DC, morava ali na cidade dormitório e trabalhava em DC. Tinha muita gente que trabalhava em embaixadas, né, dos Estados Unidos, tinha bastante chineses ali no bairro do King Farm, tinha alguns brasileiros, né, que eu conheci, eu acabei ficando amiga, que eles também, a mãe trabalhava na embaixada brasileira. E o bairro lá era bem legal, sabe? Ele tinha bastante infraestrutura, tinha supermercado, tinha um Safeway, tinha liquor store. Liquor store é um lugar que eles vendem só bebidas, né? Porque eles não vendem bebidas alcoólicas, sei lá, vinho, todas essas coisas no supermercado. Tem a loja específica, né, que vende bebidas. Então tinha uma liquor store, minha host sempre ia lá, então é porque ela amava vinhos, etc. Então ela sempre passava lá comprar umas biritinhas. Ela tomava todo dia. Ela falava que era treat dela, que é tipo, como se fosse o doce dela, ao invés de ser doce, ela tomava alguma coisinha, tipo um vinho, alguma coisa. E, enfim, tinham outras lojinhas, sabe? Tinha uma lojinha que era de... eu não lembro agora o nome, acho que é Curves, de ginástica, enfim, alguns comércios assim pequenos, cabeleireiro, no meio do condomínio ali do King Farm. Também tinham duas piscinas, aqueles lugares comuns assim com a piscina que é do tipo do condomínio, tinha mini academia, né, o gym lá, eu sempre ia, né, nesse mini gym que tinha alguns aparelhos, esteira, umas coisas pra fazer musculação, então eu sempre usava, era bem legal, assim, a estrutura do lugar. E, enfim, a família que eu ficava, eles eram... Posso dizer assim que eles eram melhores, né, do que a primeira família, porque eles não eram loucos que nem a mãe daquela primeira família. Mas eles não eram assim também, nossa, que família sensacional. Eles eram aquele tipo de família que queriam explorar ao máximo o trabalho da au pair. Então, pra eles tinham se aplicado no programa, não porque eles queriam ter essa experiência, sabe, de troca cultural com outras famílias, não, eles estavam apenas interessados em ter uma babá, tipo, pagar barato por ela, sabe? E também a au pair, né, eles poderiam fazer ela trabalhar 45 horas, né, semanais, e como eu morava lá, às vezes eu acabava trabalhando até mais, sabe? Então eles eram bem assim, posso dizer, exploradores, nesse sentido. E eu não tinha carro lá, né? Mas como eu tinha o metrô ali praticamente do lado, da minha casa até o metrô, era 10 minutos a pé, então eu andando saía da porta da minha casa até chegar dentro do metrô 10 minutinhos. Então era perto, né? Era relativamente perto. E eu não tinha carro. Eu achei que tava maravilhoso, né? Só que depois iria saber eu que essa caminhada de 10 minutos era péssima, né? Porque quando tava frio, quando tava neve, era horrível. Mas enfim, né? No começo tava tudo beleza, as crianças eu gostei bastante, também eram dois meninos, só que eles eram mais novos, né? Um de 5 anos, que era o Andrew, e um de 3 anos, que era o Brandon. Então eles eram muito amorzinhos e tal, super cheio de energia, Jesus amado. Eu nunca tinha tomado, quando eu tava, né, no Brasil, eu nunca tinha tomado conta de crianças, assim, meninos, né? Eu tomava conta de uma das minhas primas, mas ela tinha acho que uns 2 anos e não era assim mega hiperativa. Ela ficava em casa, mas assim, nada comparado com esses 2 meninos que eu fiquei. Então, nossa, eles requeriam muita energia.
E uma coisa que eu sentia dessa família, né, é que eles queriam explorar ao máximo o trabalho do au pair, porque eles não queriam muito ficar com os filhos, sabe? Então isso foi uma coisa que me marcou muito quando eu tava lá, né? O pai, eu ficar observando o pai e a mãe, eles me davam a impressão de que eles não queriam ficar com os filhos, sabe? Que tipo, ó, nossa, que saco, vou ter que ficar com eles. Não queriam. Chegava no fim de semana e eu trabalhava uma parte do fim de semana. Eu tinha folga no sábado e no domingo eu trabalhava. E aí chegava no domingo, as crianças queriam sair, passear com eles, brincar com eles dentro de casa, e eles só vai lá brincar com a Michelle. Eles não queriam ficar com ela, sabe? E eu achava, nossa, super triste, porque, gente, se eu tivesse um filho, né, eu acho que eu ia querer ficar com ele o máximo que eu pudesse, né? Já que eles ficavam trabalhando a maioria do dia durante a semana. Enfim, eu sempre pensei depois disso, né, serviu muito pra eu refletir a respeito de filhos, né, e pensei, só vou ter filho quando eu, né, quiser realmente passar tempo com o filho, né, porque não quero ter o filho e depois fazer que nem, né, esse pai e essa mãe. Enfim, eles não eram loucos, os pais, então eles só eram nesse quesito aí, queriam, né, explorar ao máximo o serviço, né, de babá aí. Então, o que eu posso falar dessa casa aí, coisas legais que aconteceram? Eu posso dizer, em primeiro lugar, que eu consegui muita bagagem, né, de dia a dia, de coisas que eu queria conhecer mesmo, né? O dia a dia dos americanos ali, os costumes. Essa família, eles me ensinaram muito, assim, coisas que os americanos pensam, coisas que eles acham normais, e era engraçado porque eu ficava muito comparando com coisas do Brasil, sabe? Lá nos Estados Unidos são diferentes, sabe, as tradições, por mais que sejam parecidas, e uma coisa que eu achei engraçada do Natal deles é que eles achavam super normal que assistir o Grinch. Então eles têm o desenho do Dr. Seuss lá, que é o Grinch. A gente aqui no Brasil só conhece o Grinch pelo filme, né, que teve do Jim Carrey. E não é todo mundo que assistiu esse filme, não é tão famoso aqui, né. E eles lá, eles têm assim uma super tradição que todo Natal, todo mundo assiste o Grinch. Então é aquele negócio assim, chegou o Natal, a gente vai assistir o Grinch. Que é como o Grinch roubou o Natal, né, a história. E eles, assim, no dia que a gente tava conversando sobre Natal, costumes e tal, a minha host e o meu host também, eles, mas como assim ninguém assiste o Grinch lá? Não é possível. Natal não é Natal sem o Grinch. Então era muito engraçado, porque eles nunca tinham parado pra pensar que em outros lugares as celebrações eram diferentes. Então pra eles, na mente deles, em todo lugar todo mundo assistia o Grinch, que era uma tradição natalina. E na verdade não, né? Na verdade cada um tem a sua, por mais que tenha lá o Papai Noel, a árvore de Natal, coisas assim universais, cada lugar tem uma determinada tradição. Eu fui conhecendo várias dessas tradições, sabe? Que eles tinham e a gente não, vice-versa. Isso foi muito enriquecedor, sabe? Então tinham várias coisas que eu ficava comparando. Exemplos, né, de coisas que eu ficava comparando enquanto eu estava lá. Correios. Os Correios dos Estados Unidos, eles eram, assim, sei lá, não sei nem falar. Não dá nem pra comparar com o serviço daqui, porque o serviço daqui é péssimo, né? Mas os Correios de lá, eles tinham um sistema completamente diferente. Tanto Correios quanto Transportadora. Eles chegavam na sua casa e eles não tinham aqueles papéis que você assinava, tipo aqui no Brasil, pra receber encomenda. Não, eles simplesmente deixam a encomenda na sua porta lá. E eu achava, assim, extremamente estranho quando eu cheguei. E aí você pra começar a refletir, né? Comparar as realidades. Lá, as pessoas não esperam que alguém vá e roube o pacote, ou, sei lá, extravie, ou, né, pegue o seu pacote e ele não vai chegar ao seu destino. Eles pensam, por que alguém iria pegar um pacote que não foi a pessoa que encomendou, sabe? É muito louco, porque no começo, né, aquela época, eu não tinha esse negócio assim tão claro na minha mente, né? Então foram aqueles choques, né? Tipo, mas como assim ele deixou o negócio aqui? Aí depois você para pra pensar, ah, tá, é porque aqui a realidade deles é diferente, aqui não tem esse negócio de, né, tanta violência, roubo, etc. Isso também acontecia, sabe aonde? Quando a gente viajou pra praia,
junto, então eu tava com a família e aí a gente tava na praia, eles largavam todas as coisas deles na areia ali, tipo máquina, dinheiro, tudo, e iam pra água. E aí eu cheguei até a falar, mas vocês vão sair e deixar aqui, porque eles queriam que eu fosse junto uma hora, né, que eu tava lá. Vamos lá na água com as crianças. Mas ninguém vai ficar aqui olhando. Mas por que teria que ficar alguém aqui olhando? Quem vai pegar? As coisas não são das outras pessoas, são nossas. Por que alguém iria pegar? Tipo, eles falaram do jeito tão natural, mas por que alguém iria pegar? Então eles não têm, assim, noção de uma outra realidade onde as pessoas pegariam as suas coisas. O que ficou, né, eu fiquei indagando se eles viessem pro Brasil e deixassem as coisas deles na praia, né, alguém ia ter um preju aí, e não ia ser eu, no caso. Mas enfim, coisas desse tipo, sabe? Diferenças de realidade. Óbvio que lá nos Estados Unidos, em algumas cidades, você não pode fazer isso, porque vão ter pessoas que vão te roubar e etc. Tem cidades grandes que são mais violentas, mas a realidade dos lugares que eu fui, essa cidade pequena aí que era praia, que eu fui na Carolina do Sul, o lugar que eu morava ali perto de DC também, as pessoas deixavam as suas portas, né, pra começar que não tinha muro nas casas, né, era tudo, tipo, chegou ali, você já tava na porta da casa, jardim, porta, e as pessoas deixavam as portas abertas, porque elas trancariam? Sabe? Então era um negócio assim que você começava a refletir, comparar realidades, né? Coisas que eu estranhei, né? Um dia saí na porta da minha casa e tinha panfletinhos de Jeová, testemunhas de Jeová. Então eu achei assim muito legal, porque como eu disse, eu tava pensando dentro da caixa. Então pra mim, testemunhas de Jeová que batiam em sua porta e vinham, né, pregar a palavra, etc. Eu só tinha visto isso no Brasil. E aí, quando eu vi os mesmos folhetinhos que as pessoas entregavam aqui no Brasil, lá com, né, inglês no lugar e as figuras iguais, eu achei assim sensacional, porque daí me deu aquela dimensão global, tipo, nossa, esse negócio é global, né? Tipo, essa religião não tem só lá no Brasil, tem aqui também, e eles fazem as mesmas coisas, por mais que eles não apertassem sua campainha pra ficar lá pregando pra você, eles levavam de casa em casa os folhetinhos que seria a palavra deles, então achei muito legal, sabe? E achei assim, na época eu pensei, gente, como assim? Eles têm os mesmos folhetos, sabe? Achei assim sensacional, mas, né, é uma coisa comum se você for pensar. Aí outra história inusitada, então, fiquei presa no metrô. Eu andava muito de metrô, então, porque eu não tinha carro, então eu andava bastante a pé e com o metrô, pra todo lado. Saía pra explorar e tal. E eu fiquei 2 vezes presa no metrô e tive que ficar pedindo dinheiro pras pessoas pra conseguir sair. Por quê? Ah, Michelle, você não levou dinheiro? Sim, eu tinha dinheiro, só que eu tinha notas altas. Então eu tinha notas, acho que de 20, 50... E quando você vai no metrô, não tem funcionários lá vendendo tickets pra você. São máquinas e você tem que colocar notas, né, baixas ou moedas pra pegar o seu ticket. Então você pode escolher, você pode ou pegar o valor só pra aquela viagem, né, e usar um só, ou você coloca um valor a mais e vai usando conforme você for, né, indo de um lugar pro outro. Geralmente eu fazia isso, só que às vezes eu não calculava, essas 2 vezes que eu fiquei presa, eu não calculei direito. Porque dependendo do horário e do trecho que você tá fazendo, ele fica mais caro ou mais barato. Então em 2, né, desses dias que foram os 2 que eu fiquei presa, o trecho tinha ficado mais caro e aí, né, faltou dinheiro, eu não conseguia sair e eu não conseguia recarregar, porque os machines, né, as máquinas que tinham lá pra recarregar o ticket, elas só aceitavam moedas e eu só tinha notas altas. Ou seja, o que eu tive que fazer? Calçar a minha carinha brasileira e ficar pedindo dinheiro para as pessoas. Então eu esperava, né, o metrô chegar e ia lá, ai senhor, dá licença, o senhor poderia, né, trocar pra mim aqui, eu estou presa, não calculei direito, estou aqui presa, não poderia trocar aqui essa notinha pra mim, você não tem aí moedinhas e tal. Aí algumas almas bondosas, né, falaram, ah não, pode ficar aqui com essas moedas minhas e tal, e usa, e eu consegui sair. Mas uma das vezes eu fiquei muito tempo, porque era uma estação que eu tinha parado, que não tinha tanta gente, não tinha tanto movimento, e não chegava logo pessoas, e eu lá, meu Deus, vou ficar presa aqui nesse lugar, não chega ninguém, eu não posso pedir dinheiro pra ninguém.
Foi assim, na hora que eu tava vivendo, foi um negócio assim, um perrengue, sabe? Hoje em dia, quando eu lembro, eu dou risada, porque, né, hoje em dia, pensando, foi engraçado, mas na hora que eu tava vivendo, não foi. E aí eu tive que, o quê? Falar na marra. Lembra que eu tinha ido pra lá pra aprender a falar? Então eu sabia, eu manjava muito escrever, eu entendia tudo que as pessoas falavam, mas eu tinha medo de falar, tinha vergonha. Eu até levava dicionário, não sei se vocês estão ouvindo barulhos aí, mas são dos meus gatos, tá? Eu levava dicionário pra todos os lugares que eu ia. Só que eu nunca usava, né? Porque você vai falar, espera um pouquinho que eu vou olhar aqui no dicionário. Não, né? E aí esses episódios aí, por exemplo, que eu fiquei presa no metrô, foram legais porque eu tive que falar na marra, sabe? Às vezes eu ia nas lojas tentar comprar coisas ou trocar, etc. Eu tinha que falar na marra. Então eram situações que me, né, botavam à prova. Com os pais da casa eu tinha que falar, trocar ideias. Às vezes eles me pediam pra fazer coisas que eu não entendia. Era muito bom porque daí eu ia aprendendo com isso, né? E coisas também que eu aprendi eram coisas que eles me corrigiam. O pai da família, né, o host parent, ele era muito chato com isso. Então ele ficava super me corrigindo, me zoando até, sabe? Me corrigia meio me zoando. E eu ficava meio com raivinha dele, mas ele me ajudou muito, porque tinha coisas que ele ficava me zoando e me corrigindo que hoje em dia eu não erro mais graças a ele, né? Graças a todas as correções que ele fez. E aí eu fui melhorando mesmo. O jeito que eu falava. Fora isso, coisas inusitadas que aconteceram, então, mais coisas, né? Muitas aconteceram. Acho que eu vou falar aqui, o vídeo já tá ficando gigantesco e eu não vou conseguir contar tudo. Por que as pessoas lá ficam vendo aqueles canais de tempo, né? Previsão do tempo. Eu achava, assim, uma coisa super estúpida. Os meus hosts todo dia ligavam lá enquanto eu estava tomando café e ficavam vendo aquilo. Eu pensava, gente, nada a ver esse negócio. Por que eles ficam vendo a previsão do tempo todo dia? E tem canais só disso. Eu falava, ai, nada a ver isso. Por que eles ficam vendo? Eles viam porque se tivesse nevando ou essas coisas assim, amanhecesse o tempo ruim, as escolas cancelavam as aulas. Então as crianças tinham que ficar em casa. Aconteceu isso, acho que acho que mais até, umas 3 vezes aconteceu isso. Eu tive que ficar com os meninos o dia inteiro porque as aulas foram canceladas, tempo ruim, neve, etc. Eles ficavam em casa. E porque podia acontecer de ter algum furacão, alguma coisa assim, sabe? Um desses dias, que foi o dia que eu vou fazer o perrengue, tinha um furacão que ele tava passando na Virgínia. Eu não lembro se era West Virginia ou se era Virgínia mesmo. Era bem ali perto, né? Porque as duas eram coladas ali em volta, né? De Maryland e DC. E o furacão ia passar lá e os meus hosts, né, sabiam. Mas eu, como tava nem aí pra esses canais aí de previsão, eu não fazia a mínima ideia. Então eu saí um dia da minha casa, os hosts, eles tinham voltado mais cedo, porque eles sabiam que ia chegar esse mega temporal aí por causa do furacão, né? Ia ter resquícios aí do furacão que tava passando na Virgínia e ia passar por ali na nossa região. Eles voltaram mais cedo, né? E eu tava lá, né? Tipo, lá, dia normal, sol. O que eu vou fazer? Vou lá no mercado, né? Comprar umas coisinhas e tal, que tá faltando aqui. Fui no supermercado. Entro no supermercado, sol, dia normal. Quando eu chego no caixa pra passar, né, as coisas e sair, eu olho pra fora, tá o Armagedon. Tipo, as árvores assim, tudo assim, tipo, chovendo, o tempo mega fechado. E aí gente, o que aconteceu? E de repente acaba a força do supermercado. Eu falei, meu Deus, é o Armagedon do nada. O que está acontecendo? Eu fiquei super sem entender. Aí o meu host me liga no celular que eu tinha, né, deles, e fala, tá passando o furacão aí, né, tava passando lá, e aí tá todo esse temporal e tal, fica aí que eu vou te buscar. Onde você tá? Você tá no supermercado? Espera aí que eu vou te buscar. E ele acabou indo lá no supermercado me buscar. E eu fiquei assim, gente, como assim? Tava sol lá, sei lá, 20 minutos atrás tava sol, agora, né? E aí, desde esse dia, então, eu aprendi a importância de ver a previsão do tempo. Que eles já sabiam que isso ia acontecer e eu não, né? E eu tive um super, né, susto. Foi um susto pra mim. Como assim? Tava sol, agora tá nas árvores aí quase sendo arrancadas. E foi isso, foi uma das histórias inusitadas.
Outra coisa também que eu queria contar é da época que teve neve. Então, eu sou uma pessoa que tem frio, muito frio por natureza, né? E quando eu tava lá, eu digo que eu fiquei, dos 12 meses que eu fiquei lá, 8 eu fiquei passando frio. O que foi verdade, porque quando chegou outubro, já tava começando a ficar um frio. Então eu já usava, tipo, uma blusa de moletom, sempre tava com a blusa de moletom e tal. Quando chegou novembro, né, dezembro, eu já tava saindo com uns casacos, né, uma coisa mais forte, né, uns casacos assim mais reforçados. E chegou dezembro, eu tava tipo com muito frio, gente, vocês não têm noção. Eu tava assim congelando, eu saía com 2 calças já e casaco. E minha host dava risada e falava: Meu, você tá achando que tá frio? Você não viu em janeiro? Janeiro que é o pior mês, janeiro e fevereiro. Eu, gente, como assim? Não pode ficar pior. Nunca pense que não pode ficar pior, porque sempre pode ficar pior. E realmente ficou. E nevou, né? Tipo, em dezembro nevou, depois em janeiro nevou, janeiro e fevereiro. Eu peguei acho que três vezes neve, 3 nevascas, assim, né? Neve, aí ficou tudo branquinho. A primeira foi mais ou menos, não ficou tanto, né? Aí a segunda e a terceira já ficou mais. E é muito louco, porque, tipo, na hora que tá caindo, você fica, né? Ai, que bonitinho, neve e tal, né? Aí você sai, ela tá toda branquinha, mas depois fica um nojo, sabe? Porque daí ela vai derretendo e aí vai sujando conforme os dias vão passando, vai ficando aquele negócio. Então não é nada bonito, é só bonito nos filmes, né? Quando você tá olhando de fora é bonito. Agora, quando você tá andando, sem contar o sentimento de que você tá andando numa geladeira, que era o sentimento que eu tinha toda vez que eu saía, né? Naquele monte de neve em volta, lá eu andando na calçada, a neve em volta, e eu me sentindo como se eu estivesse andando dentro do freezer da minha casa, né? Era esse o sentimento. Teve um dia que ia ao banco depositar um cheque que era do meu pagamento. Então o meu host me pagava em cheque, eu ia no banco, depositava, depois eu sacava. E o banco, ele era, acho que quase meia hora a pé, andando dali da minha casa. Eu sempre ia a pé, porque tinha muito pouco ônibus ali e eu não, né, como não tinha carro, eu não me importava também de ir a pé. Eu sempre andei a pé, né, na minha cidade no Brasil, então eu não me importava. Só que esse dia aí estava tão frio, mas tão frio, um vento gelado, tava meio que nevando, um vento gelado, que eu cheguei, sei lá, até 1/3 do caminho e decidi voltar, porque eu tava morrendo congelada. Eu tava com casaco, tava com 2 calças, tava com a bota de neve, tava com luva, e mesmo assim eu estava morrendo congelada. Aí eu pensei, não vai rolar, eu vou congelar até chegar ao lugar. Eu tive que voltar pra minha casa. Então foi assim um negócio surreal pra mim, porque eu nunca na minha vida tive que cancelar alguma coisa, porque eu estava quase freezing to death, né? Então foi algo excepcional e que me marcou. Eu falei, gente, eu tive que cancelar um negócio, porque senão eu ia congelar, né? No desenrolar aí da atividade. E foi engraçado. E comentários sobre o banco. Bancos nos Estados Unidos, coisas que me surpreendiam, né, quando eu tava lá. Bancos nos Estados Unidos, não tem aquelas portas loucas lá giratórias que você tem que tirar a sua roupa e quase passar só de calcinha. Não existe isso. Parece uma loja normal, você entra ali, uma porta normal, nada disso. E era muito legal porque você não pagava taxa alguma. E aí que você vê como os bancos do Brasil são ladrões, né? Porque eles te cobram mensalidade, né, da conta pra tomar conta da sua conta, te cobram um monte de coisa, querem enfiar um monte de taxa. Lá nos Estados Unidos eu tive conta durante 1 ano no Bank of America, eles não me cobraram $1 por nada. Eles ficavam com o meu dinheiro, eu sacava dinheiro, fazia tudo, tinha o meu cartãozinho lá de boa, eu não paguei $1 pra eles. Então, foi aí que eu comecei a ter noção de como os bancos aqui roubam, né? Como que eles te extorquem. como eles roubam o seu dinheiro. Porque lá eles não fazem isso, né? É completamente diferente. E acho que é isso então. Deixa eu comentar um pouco sobre as crianças, né? A minha relação com as crianças. Porque já falei 500 mil coisas aí inusitadas e eu não contei muito da relação com eles, né? Eu adorava tomar conta deles. Eu ficava com eles de manhã eu acordava, eu tirava eles da cama, trocava. Aí eu fazia o café da manhã, dava o café da manhã pra eles, trocava eles, né, pra irem pra escola, daí levava o mais novo, ia com a mãe pra creche, e o mais velho eu levava ele no ponto de ônibus, que era perto de casa, pra ele pegar o ônibus e ir pra escolinha. Então eu sempre levava ele, quando dava assim umas 9 horas, que ele já tinha saído com
o ônibus, então eu ficava livre. Das 9 até umas 3, que era quando eu voltava lá esperar ele no ponto de ônibus, eu tava livre. Então nesse período aí eu ia na academia, se eu tinha aula na faculdade, eu peguei aula no meio do dia, assim, acho que era mais ou menos entre o almoço e a tarde, eu tinha pegado aula na faculdade que tinha ali perto. Aliás, a faculdade que tinha ali perto era a Montgomery College, não sei aí se alguém conhece, que se alguém morou ali perto com certeza deve conhecer. E eu pegava então e ia a pé pra faculdade, porque da onde eu morava até chegar na faculdade também dava uma meia horinha ali a pé. E eu ia também porque eu odiava ficar ali esperando o ônibus e tal, não tinha quase ônibus, pelo mesmo motivo que eu ia até o banco depositar a pé também. E os meus meninos, né, então a partir das 3 que eu pegava o Andrew, eu ficava brincando com ele, a gente ia no parque. Aí depois eu voltava pra casa, a gente fazia a janta, né, fazia a janta pra eles, dava janta, dava banho neles. Ficava brincando até a hora que eles iam dormir, né, que aí os pais pegavam e colocavam eles pra dormir, contavam historinhas e tal, liam livrinhos. Às vezes eles davam o gato, como eu disse, né, ficavam até mais tarde, eu tinha que colocar eles na cama, então lia um livrinho pra eles e tal, coisas assim. Mas eles eram muito gente boa, sabe, as crianças, então era legal ficar com eles, eu gostava bastante. Os pais, eles eram estranhos pra mim, assim, no sentido da relação entre os dois, porque eles eram casados, mas pra mim eles aparentavam ser, sei lá, roommates, porque eu nunca via eles, assim, demonstrando algum afeto. Então eles chegavam e não se beijavam, sabe? Aqui no Brasil eu via muito isso, sei lá, na minha casa até meu pai e minha mãe chegavam, davam um beijinho, né, de oi e tal. Eu nunca vi eles fazendo isso lá. Então pra mim foi uma coisa muito, assim, estranha, né? Eu vi essa frieza, eles não se beijam. E até na rua, assim, em outros lugares que eu ia, as pessoas não se relavam, assim, era muito estranho. E, gente, acho que é mais ou menos isso. Eu vou terminar esse vídeo, porque acho que ele já deve ter ficado maior que o outro, né? E aí eu vou contando mais coisas, então, pra vocês nos próximos. Acho que dá pelo menos pra fazer mais um, né? E vai ficar gigante também. Eu preciso fazer um falando sobre o Halloween, sobre a faculdade, todas essas coisas. Farei. Eu não sei quando vai sair, mas eu farei. Vou tentar fazer ainda agora em outubro, né? Porque afinal é o mês temático aí do Halloween. E aí a gente conversa mais um pouco. Se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa... por falar nisso, deixa eu responder a pergunta do Fernando, que ele deixou no outro vídeo. Que era, qual a coisa mais estranha que eu tinha achado, né? O costume, assim... Coisas que eu achei estranhas no começo, mas aí depois elas acabaram se tornando normais, foram hábitos alimentares. Então pra mim foi muito estranho as comidas. Na primeira casa também. E nessa segunda, a gente geralmente tinha o costume de comer junto na janta, né? Então os pais chegavam, o pai geralmente fazia comida, alguma coisa pra comer junto com todo mundo. Só que assim, o fazer comida deles é muito diferente do nosso. Então é muita comida pronta que eles, sei lá, só iam lá, esquentavam alguma coisa e misturavam. E essa família ainda, eles comiam relativamente bem. Então a comida deles à noite era, para as crianças, né, tinha corns and peas, geralmente eles comiam, que era milho e ervilha, um pouquinho de macarrão com um queijinho ralado, coisas assim, sabe, eles comiam, as crianças, né, e aí alguma fruta. E o host father e a host mother, eles comiam macarrão, né, puro, que ele cozinhava, misturado com queijo ralado, queijo parmesão, ou então ele colocava brócolis e tomate seco, e eu achava assim extremamente estranho, né? E eles super achavam que isso era um arroz e feijão, do jeito deles. Nossa, eu preciso comer isso, que é um negócio que ia dar sustância deles, né? E eu achei assim muito estranho no começo. Eu falava, gente, como assim ele come macarrão todo dia e sem molho, tipo, só com queijo ralado? Como assim? Eu achava muito estranho. E aí eles comiam salada pra eles, se eles fossem comer, era só alface e só, sabe? Então era muito louco, assim, eu achei extremamente estranho. Coisas que eles comiam no café da manhã também eu achava estranho. Mas depois de conviver
vários meses lá junto com eles e comendo também, porque eles faziam pra mim às vezes, então eu acabei, né, incorporando alguns dos hábitos e no fim eu achei que eu meio que acostumei, tanto que até hoje às vezes eu como coisas que eu comia lá que eles faziam, eu acabo fazendo aqui, porque eu gostei. Então no começo eu achava super estranho, eu achei assim, como assim? Como assim eles fazem isso? E aí no fim eu acabei até integrando essas coisas no meu dia a dia. E é isso então, galera. Se tiverem mais alguma dúvida, deixem aí. Não deixem de deixar um likezinho, né? E um beijão pra todo mundo. Até a próxima semana.